Olá, tudo bem? Gerson Araújo aqui. E você está no For You See Podcast. Ah, Aqui nesse podcast a gente conversa sobre muita coisa do mar, né? Eu, minha família, quer dizer, minha esposa, nossos 3 filhos, nós moramos num barco. E nós estamos aqui dividindo algumas histórias com vocês, tá certo? Com você, tá certo? Na realidade, essa série é uma série meio diferente, assim, né? Diferente no aspecto de que eu decidi separar só temas que eu classificaria como assim, como nunca me falaram sobre isso, né? Claro, a gente foi morar num barco e não foi assim de qualquer jeito, né? A gente pesquisou antes, a gente viu, conversou com outras pessoas nesse estilo de vida, nós pesquisamos, nós conversamos, estudamos, enfim. E aí, um dia a gente foi morar no mar. Só que a gente estudou para a gente saber o que a gente iria enfrentar, né? O que a gente iria encontrar, para saber como é a vida no barco, como é a vida no mar. Nós tínhamos muitas dúvidas, sabe? Muitas perguntas, das mais simples às mais técnicas, vamos assim. Das mais simples, assim, do tipo, como é que, se você precisar de um médico, precisar ir, sei lá, de um medicamento, como é que você faz? Você tá lá no meio do mar, né? Como é que se trabalha? As crianças vão estudar como? E quando tiver uma tempestade, né? Essas são as perguntas mais básicas, assim, e que nós tivemos que buscar resposta para tudo isso. Há no dia de hoje uma comunidade muito grande até, muitas pessoas que moram no mar, então elas já haviam respondido essas perguntas para elas mesmas, né? E aí eu fui conversar e saber como isso acontecia na vida dessas pessoas. Também coisas mais técnicas, assim, nós, quando surgiu essa ideia, a gente não tinha nenhuma bagagem náutica antes, né? Então, assim, as coisas técnicas, mas coisas mais simples também, que tipos de barco existem? Faz diferença eu escolher um barco de um tipo ou um barco de outro tipo, né? Motor, o que existe em termos de motor, vai ser a vela, como é que se faz, quanto custa uma marina, enfim, todas essas perguntas a gente foi antes da gente ir para o mar, a gente procurou responder para nós mesmos, né, porque a gente não ia, né, fazer uma coisa sem pé nem cabeça, doidado, não era essa a proposta. E também para responder para as pessoas, nossos amigos, nossos familiares, porque como a gente estava totalmente fora do contexto náutico, era natural que todas as pessoas ao nosso redor também tivessem essas mesmas perguntas. Então, eu precisava ter essas respostas para mim mesmo, para nossa família, mas também para conversar e não deixar as pessoas que nos amavam, assim, desesperadas, né? Se a gente passasse tranquilidade, passasse segurança, passasse paz naquilo que a gente estivesse falando, isso, de certa forma, iria alcançar os nossos parentes e os nossos amigos. Mas, uma vez que a gente chegou no barco, a gente passou por isso, a gente se programou, a gente estudou, nós escolhemos um barco, enfim, nós vendemos tudo o que a gente tinha e a gente foi para o mar. Eu não diria viver essa aventura, né? Mas viver essa nova proposta de vida para nossa família. Agora, chegando lá no mar, lá no barco, mesmo tendo estudado, tendo conversado com muitas pessoas, um bocado de coisas para nós era inédito. E eu e minha esposa, a gente olhava e falava, mas e aí? Como resolve isso, né? E aí eu perguntava, você viu algum canal comentando sobre isso? Não, não vi. Eu também não tinha visto. Você leu isso em algum lugar? Não li, né? Então, uma série de coisas aconteceram, ou a gente enfrentou, a gente enfrenta, e que não estão nos canais, né? Nos canais de vela, nos canais de motor, nos canais de lancha, nos canais de náutica em geral. Claro, não é que esses canais são uma furada total, não é nada disso. Eles abordam muitos temas e os temas que eles abordam são importantes. Nós consumimos
praticamente todo o conteúdo náutico que em português, né? Até em inglês também a gente consumiu bastante coisa, mas a gente viu quase tudo que era possível alguém ver, né? E durante um ano e meio a gente se preparou assim. E apesar disso, tinha coisa que ninguém falava, que ninguém falou nada, né? E essa série é justamente para eu dividir com você. Você tá aqui talvez porque você goste do mar, você goste de barco, ou você esteja considerando morar a bordo. Então, acho que a gente pode ter uma conversa bem legal aqui, tá bom? Uma conversa assim, bem franca mesmo. Claro, isso é no nosso contexto. E qual era o nosso contexto? O contexto nosso era assim, a gente morava no interior de São Paulo, a gente morava numa chácara. Então, o nosso esquema era com grama, com plantas, com viver esse mundo, né? Com formiga, lidar com formiga no quintal, lidar com pássaros, lidar com aranha, né? Com as coisas de um sítio, assim, de uma chácara. A vida, né, nesse estilo. A gente tinha um carro, a gente era numa chácara, mas não era na zona rural, 100% na zona rural. Então era fácil ir ao mercado, à farmácia, tinha um hospital próximo. E o mar ficava a mais de 500 quilômetros de onde a gente morava. E 500, 400 quilômetros, assim, bem longe de onde a gente morava. E nossos filhos, as crianças, sequer tinham ido ao mar ainda. Eles não conheciam o mar, só por foto, pela internet, assim, né? E nós não tínhamos nenhuma bagagem náutica anterior, a gente não tinha nenhum familiar que gostava de barco, ou que a gente soubesse que ele tivesse qualquer relação com barco, com mar. Quer dizer, a gente era zerado total. Então, esse era o nosso contexto e a nossa experiência. Talvez você não seja tão zerado assim, né? Mas, enfim, eu vou trazer para você alguns temas, algumas coisas que a gente enfrentou nesse contexto. Esse não é o nosso primeiro episódio sobre isso. Nós estamos fazendo uma série inteira sobre essa questão. Então, se você quiser, dê uma olhada saber mais, né? Dê uma olhada nos episódios anteriores. Agora, Gerson, qual vai ser o tema hoje? Qual vai ser a conversa, né? Então vai ser o seguinte, ó. O tema é assim, o sentimento de um furo. Como assim? Ninguém nunca tinha falado para nós como é na hora que um dia você tá bem lá, feliz, de repente você vê um esguicho dentro do seu barco. Você olha, como assim? Foi o seguinte, a gente era um dia começo da noite, tinha acabado de ficar de noite. A gente estava jantando, estava todo mundo ali, tranquilo. Nós estávamos atracados numa marina. Veja, não era nada assim do outro mundo. A gente estava atracado numa marina, mas o barco estava no mar, na água. Nós estávamos já morando ali. E, de repente, eu comecei a ouvir um sonzinho de água. Como se tivesse uma torneira aberta, uma água, como se fosse um chafariz, sei lá, algo assim. Uma água caindo em outra água, né? O barulhinho como se fosse uma mangueira, o som, né? Como se fosse uma mangueira que estivesse espirrando para cima, ela vai e cai num lugar que já tinha água, né? Aquele sonzinho típico de água caindo na água. Aí eu olhei, eu pensei assim, que som é esse? Esse som não é muito comum, não tem nenhuma torneira aberta. Eu comecei a desconfiar daquele som. E aí eu fui procurar de onde vem esse som, Aí eu entrei na casa de máquinas do barco, que é onde fica o motor, que é um lugar que a gente não fica entrando toda hora lá, né? E aí, quando eu abro a portinha, eu vejo um esguicho saindo da lateral do casco, da lateral para a parte baixa, né? Não era 100% no piso e não era 100% na lateral, mas ali naquela interface entre essas duas partes. Eu vi um esguicho de uma mangueirinha, não era um esguicho muito grande, mas assim, o calibre dele não era muito grande, é como se fosse uma mangueirinha apertada, né? Esguichando assim um fiozinho de água
Só que esse fiozinho de água ia, sei lá, do chão, ou o equivalente do chão, até quase meu peito, assim, sabe? Era grande o negócio, era grande assim, tinha força, um negócio que a água espirrava longe, e a água tava caindo, e onde ela tava caindo já tava fazendo uma poça, e já tava caindo água lá. Quando eu vi aquilo, eu não sabia nem o que fazer, eu não sabia nem direito o que é. Eu falei, uau, o que é isso? É um buraco no barco? É sobre esse sentimento que eu quero conversar para você, porque eu quero contar para você o que eu senti naquela hora. E isso eu não vi assim nada em nenhum lugar para que as pessoas falando e pra gente se preparar para momentos assim, se acontecesse, se ocorresse. Olha, eu não sei nem se eu vou conseguir descrever isso aqui. Olha, não foi bom. Deixa eu tentar me colocar naquele dia. Nosso barco era de madeira, a portinha era de madeira, eu abri a portinha, lá dentro era meio escurinho, não tinha muita iluminação lá dentro. Eu peguei uma lanterna, aí eu vi aqueles guichos que pegava perto do motor, ele não caía em cima do motor, era um pouco deslocado, né? Não estava esguichando o motor, mas estava caindo ali perto. E eu falei, e aí aquela cena meio na penumbra, aquele som. Eu pensei, um buraco. Corri para lá, sem saber o que eu iria encontrar, sem saber o que eu deveria fazer. A primeira coisa que eu vi, eu identifiquei que era um acesso que estava acontecendo entre as tábuas do barco. O nosso barco era de madeira, né? Eu falo era no passado porque nesse exato momento a gente está em terra. Nós estamos aqui na casa da vovó, tô nesse cantinho aqui na casa da vovó, tudo de madeira, né? É legal que a gente lembra o nosso barco que era assim, né? E porque a gente está trocando de barco, não por causa desse furo, né? É que a gente já viveu muita coisa e a gente entendeu que era hora de pegar um outro barco. E nesse meio tempo, enquanto o novo barco não chega, a gente está aqui matando a saudade da família, a gente está em terra e eu estou aproveitando para dividir com você algumas coisas, né? Bom, então o nosso barco, isso que eu estou te contando agora, desse furo no barco, aconteceu uma vez só. Tá? Não aconteceram múltiplas vezes, mas essa uma vez foi marcante. E, bom, eu cheguei lá, eu vi que era um esguicho, a primeira reação que eu tive foi pôr a mão ali naquele buraquinho. Como o barco era de madeira, ele era feito de um estilo tradicional, né? Então você tem tábuas deitadas assim, de comprido, uma tábua justaposta à outra, mas entre uma tábua e outra existe um espacinho ali. Às vezes é bem apertadinho, não cabe um dedo ali, mas ela é o suficiente para entrar, para o barco afundar, sabe? O barco, quando ele é construído, os barcos de madeiras, todos eles têm esse, né, que são construídos no modelo de forma tradicional, todos eles têm esse espaço entre as tábuas. Então, antes do barco ir para o mar, né, quando ele está sendo construído, eles tampam esse espaço entre as tábuas. E o nome desse processo chama calafeto, né? Então é o calafeto que tampa esse espaço entre as duas tábuas. Quem faz o calafeto é um calafate. São nomes diferentes que eu fui aprendendo ao longo da nossa jornada, né? Bom, o fato é que esse esguicho estava acontecendo justamente entre uma tábua e outra. Naquela micro região ali, o que tinha acontecido é que o calafeto havia se desgastado, tinha algum problema que ele não estava funcionando. Então a água de fora começou a entrar para dentro por um mini buraco, era menor do que o meu dedo. Eu coloquei a mão ali, só que minha mão não conseguiu fazer parar a água toda, né? E continuava entrando água no barco, de menor quantidade, mas continuava entrando água no barco. E eu não sabia o que fazer. Nesse momento veio tanta coisa na minha mente. Eu estava ali com a mão no buraco. Veio a minha família, sabe? Veio um medo, assim. Sabe? Vieram sensações nada
agradáveis, sabe? Eu tinha a minha família sobre a minha responsabilidade. Eu tinha... Naquele exato dia, meu pai estava lá, ele tinha ido fazer uma visita, passar uns dias com a gente lá. Ele estava ajudando até na nossa reforma ali do barco. E era a primeira vez que eu estava enfrentando aquela situação. E aí eu coloquei a mão, não deu certo. Eu peguei e coloquei o dedo. Ficou ficou melhor. Tapou um pouco melhor, mas não resolveu. Continuava vazando água. Aí eu lembrei de quando eu era criança, que eu gostava de brincar com um barquinho de papel, assim. O barquinho que o meu pai fazia. Meu pai às vezes fez um barquinho de madeira. Ele trabalhava com madeira, marceneiro. E um dia ele fez um barquinho de madeira e eu gostava de pegar esse barquinho de madeira, encher o tanque de lavar roupa e brincar com o barquinho ali no tanque, às vezes na banheira, quando eu ia tomar banho e tal. Eu era criança, né? Eu lembro que uma vez eu queria ir brincar no tanque com o barquinho, só que a tampa do tanque tinha se perdido, não estava lá e eu não achei. E aí eu tampei assim com a mão e o tanque encheu, mas eu falei, tem que ter um jeito, vou conseguir brincar com a mão aqui tampada, né? A mão servindo de tampa. Aí tinha um resto de pano de chão assim no canto, eu peguei aquele pano de chão, pus lá, entufei o buraquinho do acesso do tanque, entufei com o paninho, entufei bem, e não é que aquele pano impediu que a água descesse, e aí o tanque ficou cheio tempão e a água não desceu, eu consegui brincar. E depois, quando eu terminei de brincar, eu tirei aquele paninho, a água toda desceu, foi embora e beleza. Eu lembrei desse episódio. Eu falei, olha, um paninho talvez tampe isso aqui. Aí, eu lembrando dessa experiência de quando criança, aí eu falei pra minha esposa, joga uma camiseta velha, corta um pedaço aí de alguma camiseta, uma camiseta de algodão. Ela pegou, rasgou uma camiseta que tinha lá, me deu um trapo da camiseta, eu peguei e fui tufando aquela camiseta naquele buraquinho. Aí eu peguei uma chave de fenda e fui enfiando, e não é que aquele trapinho de camiseta parou o vazamento? Olha, não tinha visto isso em nenhum lugar, tá bom? Isso foi uma sacada que eu tive ali na hora. Falando assim, parece até que foi fácil, né? Mas eu fiquei um tempão com a mão ali. Eu pensando, o que eu vou fazer? Antes de vir a ideia da camiseta, aí eu falei, né? Eu tava dentro da casa de máquinas, meu pai, minha mãe e as crianças estavam fora, estavam na cabine, mas eles sabiam que estava acontecendo. Aí antes da camiseta, eu falei, vamos bolar alguma coisa pra tampar aqui, não sei o quê. Aí meu pai rapidamente pegou um toco de madeira que tinha lá, ele esculpiu na mão assim, tipo uma rolha, sabe? Uma rolha. Ele pegou e testa isso aqui. Aí eu pus lá, aí eu falei, é muito grande, faz mais fino, faz a pontinha mais fina. Aí ele pegou, fez outro, coloquei lá, ajudou, mas não resolveu. Aí eu falei, olha, tá ajudando, mas a gente precisa evoluir isso aqui. Aí veio esse tampão que meu pai fez, tipo de uma rolha com os restos de madeira que tinha lá. Primeiro a minha mão, depois esse tampão de madeira. Primeiro minha mão, depois o meu dedo, depois esse tampão de madeira e depois veio o paninho, né? E o paninho, eu entufei só com o paninho e peguei uma chave de fenda ou uma caneta, agora eu não lembro, alguma coisa fina, e eu fui entufando, empurrando o paninho lá pra dentro. E não é que o paninho parou, aí o paninho resolveu, aí secou. Mas, assim, eu contei isso aqui em menos de 5 minutos. Mas ali, sei lá quanto tempo não foi muito tempo, talvez uma meia hora pra gente conseguir resolver essa questão. Nessa meia hora foi um sufoco. Olha, não queira passar por isso, porque enquanto eu tava ali dentro da casa de máquinas, tentando resolver
Eu falei, poxa, a gente acabou de comprar o barco. Será que o barco vai afundar aqui? Sabe? Eu sei que é raso, ele ia afundar, mas, talvez nem ia cobrir ele todo. Ali era um lugar, tinha, sei lá, 1,5 m assim, de água. Era um lugar raso, não tinha, a gente não ia morrer afogado. Mas vieram tantas coisas na minha mente. Poxa, a gente vai perder o barco. Eu tô com as crianças aqui. A gente nem mal começou a nossa vida, já vai acabar. Sabe, muitas coisas dessas vieram à minha mente, coisas como se eu visse vozes assim, não ouvi vozes, mas como se tivessem falas vindo, vai acabar, você nem começou, a vergonha que você vai passar, você tá com a sua família aí, o que você fez, você trouxe a sua família, venderam tudo e agora o barco vai afundar por causa de um buraquinho. Para ser bem franco com você, tudo isso passou pela minha cabeça. Mas nós tivemos um escape ali, né? Nós tivemos um escape, graças a Deus. As soluções que a gente acabou desenvolvendo e testando ali deram resultado. O barco não... O buraquinho ficou resolvido. Naquela noite, eu coloquei o relógio para despertar a cada 30 minutos. Então, apesar de estar seco, a cada 30 minutos, eu ia lá olhar para ver se o buraquinho tava tudo bem, né? E eu voltava para dormir. 30 minutos depois, a cada meia hora, aí eu ia lá de novo. Via que tava tudo bem. Eu passei a noite toda assim, sabe? Acordando o tempo todo, só pra verificar se tava tudo certo. Eu não tinha como garantir que aquele paninho ia resolver. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar que tampou um buraco com o paninho, sabe? E uma camiseta rasgada, assim, uma camiseta de algodão. Eu falei, isso aqui não pode ficar pra sempre. Eu sei que o algodão uma hora vai apodrecer, isso aqui vai, né? Eu sei que realmente tampou, mas não é para sempre, tem que ter outra solução. E aí, para encurtar a história, né, naquela noite eu acabei ligando pro proprietário anterior, contei a situação. Ele falou, olha, fica calmo, isso, entre aspas, é normal acontecer, pode acontecer com qualquer um. Aí ele me deu as dicas, né, você compra no dia amanhã, né, quando o sol amanhecer, você compra um tubolite. Aí você vai pelo lado de fora do barco, você coloca lá onde está o buraquinho pelo lado de fora. Ele explicou que o tubolite era uma massa epóxi que não precisava do ar para secar, ele seca mesmo embaixo da água. E aí depois, quando você tirar o barco, você faz uma revisão em todo o calafeto, beleza, né? Não estando contente, eu liguei para uma outra pessoa, não a que eu não estava contente, né? Eu queria uma segunda opinião, né? Ver se era isso mesmo e tal. Aí eu liguei para uma outra pessoa e essa outra pessoa já trabalhava com manutenções de barcos daquele tipo. E essa pessoa falou a mesma coisa, fica tranquilo, pega o tubolite, põe lá e vai ficar bem, isso vai aguentar até você fazer a manutenção, tirar o barco da água, enfim, né? Então a coisinha se resolveu, não tivemos problema. E agora, essa nossa conversa aqui não é nem tanto pelo buraco lá, isso, talvez outros barcos já tiveram água entrando, né? Mas a sensação de ver o esguicho entrando dentro do barco, ninguém tinha me falado e foi difícil. Eu acho que a gente tem que estar preparado. O que eu falaria hoje é o seguinte, olha, a gente está num barco, você está pensando e considerando ir morar no barco, realmente é normal ter esse tipo de episódio. Normal no sentido, assim, todos estamos sujeitos a isso, tá bom? Assim como uma casa tem um telhado que é feito para não entrar água, mas às vezes acontece alguma coisa, quebra uma telha. É normal isso acontecer. Você vai lá, resolve, não é o fim do mundo, tá? Claro, se tiver uma tempestade, cair uma árvore sobre a sua casa, arrebentar o telhado inteiro, é outra coisa. No mar seria equivalente você bater de frente ou bater assim com tudo num rochedo. Aí faz um buraco sem tamanho, né? Mas assim, o normal, às vezes acontece de começar a entrar água, seja porque choveu, tem alguma goteira no barco, seja porque alguma válvula lá tá com alguma, né, tá com algum probleminha, você vai lá, arruma, seja o motivo que for, ou às vezes você deu uma ralada, bateu em outro barco, deu uma trincada, sei lá. Não é
assim, algo extraordinário começar. Eles têm um termo técnico para isso, é fazer água. Quando o barco está fazendo água, não é a coisa do outro mundo. A gente não quer isso, tá bom? A gente não quer. Mas não é a coisa do outro mundo. A gente, em 90% dos casos, ou na maioria dos casos, a gente tem soluções. Não, a gente não vai morrer por causa daquilo ali, tá bom? Uau, esse assunto é bem grande, mas teria bastante coisa pra fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó, não acabei, tá? Tem algumas coisas mais que a gente pode falar sobre esse assunto, mas pra esse episódio não ficar grande demais, eu vou convidar você pra gente continuar lá no nosso grupo. A gente tem um grupo, o link tá aí na descrição, que a gente evolui, continua comentando e conversando sobre o tema que eu trago aqui no podcast, tá bom? Então convido você a participar do nosso grupo lá pra gente bater papo, pra você fazer perguntas, pra você eu tenho uma ideia como resolver isso, legal, divide lá com todo mundo, tá bom? Então eu espero você no próximo vídeo, ou no próximo episódio. Eu tô acostumado a falar vídeo, né? Mas eu espero você no próximo episódio e espero você lá no nosso grupo, tá? Se você tiver interesse, é um grupo fechado, mas ele é gratuito e é só para quem tiver interesse em conversar sobre essas coisas, tá bom? É isso aí.